Oi gente, tudo bom? Esse vídeo de hoje vai ser falando sobre a minha família belga, minha host family daqui, respondendo algumas perguntas que algumas pessoas fizeram no Facebook e também no Instagram, que eu postei lá perguntando o que eles queriam saber sobre família, e agora eu vou fazer esse vídeo respondendo essas perguntas. Então, vamos lá! Bom, a primeira pergunta é da Amanda. Ela fez várias perguntas, na verdade, né? Amanda maravilhosa. Amanda Santos. A primeira pergunta é: vocês convivem como se você fosse da família ou a relação é bem profissional? A gente convive mesmo como se a gente fosse da família. A relação não é muito profissional, porque eu ouço muitos relatos de meninas que, tipo assim, quando elas estão em casa trabalhando, ou então não trabalhando, sei lá, quando elas estão em casa, tipo, estão lá, a família só fica, tipo, sentada sem fazer nada, sabe? Acha que a au pair tem que fazer tudo e aqui não é assim. Tipo, se eu tô em casa e eu tô lavando a louça, a filha mais velha me ajuda, a mãe também me ajuda muito. Então, assim, não tem isso de, tipo, você está trabalhando pra mim. Eles realmente fazem com que eu me sinta parte da família. Você sempre entende o que eles falam? Bom, com os pais eu falo francês, eu falo português e inglês, eu não falo francês com eles, então já presenciou. E com as crianças eu falo francês e consigo entender quase tudo o que eles dizem. No início não, mas agora sim. Você já presenciou algum momento desconfortável, briga ou algo do tipo? Não, assim, não entre os pais, tal. Só às vezes com as crianças, mas coisa que acontece em qualquer família, mas não é, tipo, no sentido de espancar, de bater, de, tipo, discutir, nada disso. É só fez alguma coisa errada, vai lá e fala. Você não pode fazer isso, não sei o que, brigando de um jeito saudável, não de um jeito abusivo, como eu vejo acontecer muito no Brasil. Aqui tem muito menos isso. Agora uma pergunta da Yara. Qual a diferença em relação à educação das crianças daí e daqui? Se tiver, é claro. Bom, continuando, já estendendo para a última pergunta que a Amanda fez. A maior diferença é essa, que aqui os pais não veem os filhos como uma propriedade, como acontece no Brasil. Não tem isso de, tipo, você mora no meu teto, você tem que fazer o que eu quero. Ou então, tipo, eu sou médico, você também tem que estudar medicina. Ou então, eu sou advogado, você também tem que fazer direito. Ou então, você é menina, você tem que fazer balé porque eu não tive essa chance, sabe? Não tem isso. Aqui as crianças são muito mais independentes e muito mais livres do que no Brasil. Não tem muito essa pressão de, tipo, você tem que fazer porque eu quero. Não existe muito isso aqui. E eu acho muito legal, tipo, tem um acampamento que eles vão, que eles passam uma semana no acampamento, e nesse acampamento eles ficam praticamente totalmente livres. Não fica ninguém monitorando, não existe regra no acampamento. A única regra é lavar as mãos antes de comer. Então, tipo, eles não precisam escovar os dentes, eles não precisam tomar banho. É no meio do mato, sabe? Eles sujam de lama e, tipo, eles estão livres para fazer o que eles quiserem. Tem pouquíssimos adultos, porque quem monitora as crianças geralmente são crianças mais velhas. Então, por exemplo, as crianças de 5 anos ficam sob a responsabilidade de crianças de 13, 14 anos, por exemplo. Então, eu acho que isso reflete bastante o modo como eles criam os filhos aqui, de forma bem independente e livre. Não são super protetores como no Brasil. Bom, a Camila Areias perguntou: que tipo de alimentação eles têm e se eu sinto falta da comida brasileira? A alimentação deles é bem diferente do Brasil. Tipo, no café da manhã eles comem geralmente cereal, e quando tem pão é um pão diferente do Brasil, não é aquele pão de sal que a gente come. No almoço, eu não almoço com eles porque as crianças estão na escola e os pais no trabalho, mas geralmente no almoço eles comem o que sobrou da janta do dia anterior, e na janta eles comem menos coisas do que no Brasil. Tipo, aqui, por exemplo, quando a gente vai comer purê de batata, é purê de batata. Não é arroz, feijão, batata palha, purê de batata, frango, carne, churrasquinho. Se a janta é purê de batata, é purê de batata. Mas, claro, geralmente a gente não come só purê de batata. A gente come, tipo, purê de batata e peixe, por exemplo. Eu faço peixe, eles fazem frango, eu não como frango. Mas enfim, a janta tem bem menos coisa do que no Brasil, então acaba sendo muito mais fácil cozinhar. Mais perguntas da Amanda. Se eu tenho algum costume esquisito que eu ainda tô me acostumando, o que a família ou se a família é bem brasileira mesmo. Não sei, eles não têm nenhum costume que eu acho tão esquisito, assim, é só a questão do banho mesmo, que é uma coisa assim cultural, não é da família, é da Bélgica inteira, da Europa inteira, creio eu. Que aqui não é normal você tomar, tipo, mais de um banho por dia. A maioria das pessoas não toma banho todo dia. Isso pra eles é ok, não é motivo de vergonha, nada disso. É ok, é só um fato.
E eles acreditam que tomar muito banho faz mal e tudo mais, enfim. Jéssica Costa perguntou se eu cozinho para as crianças e quais comidas eles comem no almoço e janta. Bom, isso eu já respondi. E eu não cozinho só para as crianças, eu cozinho para a família inteira. Todo dia eu cozinho a janta. Todo dia de segunda a sexta no caso, né? Quando termina o seu horário, você fica só no seu quarto ou você pode ficar de boa pela casa como se fosse sua? Eu posso ficar de boa pela casa, porém eu prefiro ficar no meu quarto, porque o meu quarto fica no quarto, terceiro andar, sei lá que andar é esse. E aí se eu deito pra descansar na sala, depois eu fico muito preguiça de subir, então eu já prefiro, tipo, terminar o trabalho e já subir direto pro meu quarto, que é mais fácil. Você tem folga no sábado e domingo? Isso tudo é da Jéssica Costa ainda. Você tem folga no sábado e domingo? Sábado eu trabalho até 1 da tarde e domingo eu tenho folga sempre. Meu tio perguntou se aqui se come feijão doce no dia de jejum como na Inglaterra. Eu nunca ouvi falar em feijão doce, então assim, se come eu não sei. Pergunta da minha prima Rosane. Você está recebendo feedback da família em relação à sua maneira de ser? Em relação à minha maneira de ser, não, assim, o feedback que eles me deram foi 2 semanas depois que comecei a trabalhar, foi só falando, tipo, se eu tava fazendo bem as coisas ou se tinha alguma coisa que precisava melhorar, e eles falaram que estavam gostando bastante. E o resto eles vão falando comigo, tipo, coisas básicas, quando eu falo pra eles uma coisa que eu fiz, eles só dizem se eles gostaram, se eles não gostaram, quase sempre eles gostam, mas não sei. Geralmente quando eles não gostam é porque eu não fiz alguma coisa que eu não sabia que tinha que fazer. Aí eles falam, Débora, a gente queria que você fizesse isso, e eu passo a fazer. E às vezes eu esqueço e eles falam, você esqueceu de fazer isso, mas assim, eles só comentam e só. Nunca aconteceu de eu fazer alguma coisa e eles falarem, a gente não quer que você faça isso. Pergunta da Joyce. Se eu trabalho em algum momento com a Rosta ou o Rosto junto, no caso a Cristine e o Rafael. Segunda e terça-feira geralmente eu cozinho junto com a Cristine, porque ela chega mais cedo do trabalho. E aí a gente aproveita para fazer alguma comida que não seja vegetariana, porque eu não sei cozinhar frango, carne, nada disso. Então, geralmente nesses dias a gente faz as comidas com carne para eles, que aí ela me ajuda. Perguntas do meu ex-professor Canedo. Qual a profissão dos pais? Os dois são psicólogos. 2. Eles são de que idade? São originalmente da Bélgica ou são descendentes de imigrantes? Eles têm em média entre 42 e 45 anos, não tenho certeza. O Rafael, ele é filho de belgas, mas os avós dele são alemães. E a Cristina, ela é filha de portugueses, por isso que ela fala português comigo em casa, a gente não fala em francês. Você é a primeira au pair deles? Se não, quantas foram e de onde? Eu sou a 6ª au pair, já foram 4 brasileiras e 1 americana. E a pergunta do Carlos, o que eles costumam fazer nos finais de semana? Sinceramente eu não sei, porque final de semana geralmente ou fico trancado no quarto, ou eu saio e só, tipo, a gente não se vê muito final de semana. Mas eles gostam de ir ao cinema, geralmente as crianças têm aniversário na casa de algum colega, alguma coisa assim. Pergunta da Bruna Cunha. Eles são receptivos e queridos contigo? Te fazem parte da família, como eles falam? Sim, eles são muito receptivos e muito queridos, já falei disso antes, eles realmente me tratam como se eu fosse da família, isso é muito bom. Perguntas da Jéssica D. Se eu não tenho medo, você não tem medo ou fica apreensiva com a figura do pai na casa? Não tem, porque como eu já falei, eu sou a 6ª au pair, então acho que se fosse pra acontecer alguma coisa já teria acontecido. Então assim, eu super confio nele e fico bem tranquila. Eles se incomodam com o au pair que não fala o idioma deles? Não, na verdade eles queriam isso porque eu preciso ensinar inglês para as crianças. E o Rafael fala inglês e a Cristina fala português, então a gente realmente não tem problema de comunicação. Bom, esse foi o fim das perguntas. Se vocês tiverem mais alguma pergunta sobre a minha host family belga, vocês podem deixar nos comentários. Caso você não tenha visto meus vídeos antigos ainda, eu cuido de 2 meninos de 9 e 5 anos e também tem uma menina de 14 anos, mas eu não preciso fazer nada pra ela porque elas têm 14 anos. E eu tenho vídeo com os meninos, tenho vídeo com a menina, é só você procurar lá no meu canal que você vai ver tudinho. Se tu não me segue no Instagram, quer ver minha rotina, meus stories e tudo mais, meu Instagram é esse aqui, segue lá. Pode me dar mais sugestões de vídeos, etc. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Ai, eu fiquei linda aqui, olha só. Vai acabar a bateria da câmera. Tchau!